Esta segunda-feira, dia 20 de janeiro, é considerada a Blue Monday, o dia mais triste do ano. Esse conceito foi criado em 2005 pelo psicólogo e ex-acadêmico da Universidade de Cardiff, no país de Gales, Cliff Arnold. Segundo ele, a fórmula de criação do conceito foi juntar o fato de essa ser a segunda-feira da última semana de janeiro com outros fatores, como o retorno ao trabalho ou as aulas depois das férias, as dívidas do fim de ano e a sensação de fracasso em relação às resoluções do ano anterior, juntando com o primeiro dia após o fim de semana, a segunda-feira. Mas para os esquerdistas, essa Blue Monday está ainda mais triste. Afinal, hoje Donald Trump tomou posse como presidente e já está mandando uma tonelada de decretos. O pessoal da Globo News nunca chorou tanto. O eixo político do mundo virou 180 graus numa só patada. Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira, prometendo o início de uma era de ouro para o país. Thank you very much, everybody. Muito obrigado a todos. Thank you very Muito obrigado. Vice-President Vance, Vice-presidente Speaker Vance, Johnson, presidente do Senator Congresso Thune, Johnson, senador Thune, Chief Justice Roberts, presidente do Justices Supremo of the Roberts, ministros United States da Supreme Suprema Court, Corte Americana, President Clinton, presidente President Clinton, Bush, presidente Bush, presidente Obama, President Biden, presidente Biden, Vice President Harris, vice-presidente Harris and my fellow e citizens. meus The golden concidadãos. age of America begins A right era now. de ouro dos Estados Unidos começa hoje. From this day forward, our country Desse will dia flourish em diante, and be nosso país respected irá again all florescer over e the ser world. respeitado novamente em todo o We'll mundo. be the envy of every nation, Seremos a and we inveja will de not toda a allow nação e não ourselves to be vamos nos taken permitir advantage of any não vamos longer. permitir que tirem vantagem de nós. During every single day of the Trump Durante administration, cada dia do I meu will mandato, very simply eu vou put simplesmente America colocar first. os Estados Unidos ou a América em primeiro lugar. Our sovereignty will be Nossa reclaimed. soberania Our será safety will be reconquistada, restored. nossa segurança The scales of restaurada, justice as will escalas be da justiça rebalanced. serão reequilibradas. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice A Department and our instrumentalização government dos will end. nossos ministérios da justiça, que aconteceram no nosso governo anterior, vão ser encerradas. And our top priority will be Nossa to principal create a nation prioridade that is será proud, criar uma nação prosperous, que and seja free. orgulhosa, próspera e livre. America will soon be A América, greater, mais uma vez, será stronger, maior, mais and forte far more exceptional e muito than mais ever excepcional before. do que antes. Em seguida, ele disse uma coisa que deve ter deixado Lula, Xandão e as cadelinhas da dupla, como o pessoal da Globo News, com os cabelos em pé. Never again will the immense Nunca power of mais the o state grande poder be do weaponized Estado to vai ser persecute usado para political instrumentalizar e opponents. perseguir oponentes Something I know políticos. something about. É uma coisa que, olha, eu conheço alguma We coisa a will esse not allow respeito. that to happen. Não It will permitiremos not isso happen acontecer. again. Não Under vai my mais acontecer. leadership, Sob we minha will restore liderança, vamos fair, restaurar equal, and impartial uma justice justiça under the igual sob a Constitution, the rule of Constituição law. e o Estado de Direito. And we are going to bring E law vamos and trazer order back to our lei e cities. ordem de volta às nossas cidades. This week, Essa semana, eu também vou acabar com a política governamental de tentar fazer a engenharia social com a questão de gênero em qualquer tipo de aspecto da vida, pública ou privada. Vamos criar uma sociedade que seja cega à cor e que seja baseada no mérito.
A partir de hoje, vai ser a política oficial do governo americano que há apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Nunca mais o grande poder do Estado vai ser usado para instrumentalizar e perseguir oponentes políticos. Trump está falando por experiência própria, mas também está mandando um recado para os tiranetes nas repúblicas de banana da América Latina. É a nova era. Tá com medo, petista safado? Num dos melhores momentos do discurso, Trump prometeu acabar com a censura, o maior fetiche de todo esquerdista em qualquer canto do mundo. Depois de muitos anos de esforços federais inconstitucionais e ilegais para interromper a liberdade de expressão, eu também vou criar um decreto para interromper a censura do governo e trazer de volta a liberdade de expressão aos Estados Unidos. Agora que retornou ao poder, Trump sabe bem a importância da liberdade de expressão e os perigos de um Estado policialesco que não respeita a Constituição do país. Claro, toda essa defesa da liberdade e de valores conservadores gerou uma das coisas mais totosas do dia: a choradeira dos esquerdistas. A Globo News, por exemplo, já estava num baixo astral desde antes da posse. Veja a baixa energia da normalmente serelepe comentarista política e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima. O vídeo da Raquel Crahenbuch, que está super bem posicionada lá. Primeiro ela falou com o Biden, a gente contou, e agora com a Kamala Harris, a vice que também está deixando e foi aí derrotada, né, por Donald Trump. Vamos ouvir? A Raquel pergunta como a Kamala Harris está se sentindo. E aí ela responde: essa é a democracia em ação. A gente está sem a tradução, mas a Raquel está lá na porta. Ó, vamos lá de novo. How are you feeling today? Como você está se sentindo hoje? How are you feeling today? This is democracy in action. Ela responde, né? Essa é a democracia em ação. Mano, a Mortadela foi trabalhar de preto hoje, nem disfarça o luto. Quanto a Kamala, ela anda tão em baixa que até entrevista para Globo News ela tá dando. Usem coletes salva-vidas, esquerdalhas, senão vão se afogar nas lágrimas. Outra coisa que fez os jornalistas da Globo News se irritarem demais foi ver os donos das Big Techs, essas empresas que estão acabando com a velha imprensa que dá emprego para eles. Na cerimônia estavam presentes o fundador da Meta, Mark Zuckerberg, o presidente da Apple, Tim Cook, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, Sundar Pichai, o CEO do Google, e o dono do X, o Elon Musk. O movimento representa o apoio dos gigantes da tecnologia ao novo governo. O dedo do Xandão deve ter chegado a tremer para bloquear todo mundo. A gente vê ali de costas o Mark Zuckerberg, dono da Meta, e logo na esquerdazinha do vídeo é o Mark Rubio, que se tornou Marco Rubio, que é o secretário de Estado. Ou seja, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos vai ter um papel muito importante. Ele que já... e ali o Jeff Bezos, dono da Amazon. Então a gente vê o que agora o Biden chama da oligarquia das Big Techs, né? Então o Mark Zuckerberg, dono da Meta. Se pegar os três, agora Elon Musk, Jeff Bezos e Zuckerberg, dá um PIB maior do que a maior parte dos países do planeta, né? Os três juntos são mais ricos somados do que a maioria das nações do planeta. Dá quase $1 trilhão a soma da fortuna dos três. Engraçado a Sandra Coutinho chamar as Big Techs de oligarquia, né? Justo ela que trabalha numa oligarquia brasileira.
A Rede Globo faz parte de uma oligarquia que ditava as regras da opinião pública no Brasil. Para isso, aliou-se a criminosos que fazem mal para o país e mantêm os pobres na pobreza. Aí a Globo vai e fala: oligarquia das Big Techs, que, diferente da Globo, não defendem criminosos. Além do mais, quando todos apoiavam a esquerda, não era oligarquia, né? Como é lindo ver a Globo descobrindo que se posicionou do lado errado nessa polêmica. As oligarquias da velha mídia começaram a afundar e a informação descentralizada vai mandar no mundo nos próximos anos. Há um preço alto a ser pago por isso e eu não vou me esquecer do que vocês nos fizeram, Rede Globo. Falta agora só o Elinho Mosca papar o TikTok também. Tá tudo dominado. Não tem pra onde a esquerdalha correr. Ou aceita e desce pro play, ou vai de Blue Sky, orelhão e pombo correio. Aliás, a maior prova de que o Zuckerberg agora é dos nossos e que tá cheio de testosterona. Olha ele apreciando a mulher do Jeff Bezos. Furazóio. A choradeira com o discurso do Trump seguiu, com a Andrea Sadi. Eu falava agora há pouco que Trump só está surpreso, Lins, Daniel, Tanguy, quem não estava atento. O Trump basicamente repetiu tudo que ele vem falando desde a campanha. Então ele falou de imigração, ele falou de economia, de tarifas, ele falou de política de gênero. Ele disse, para mim, uma das partes mais fortes, que ele declarou a emergência nacional na fronteira sul para deter os migrantes, e ele usa, Lins, Tanguy, Daniel, ele cita a lei, uma lei de 200 anos... 1798, né? Que é a lei do inimigo estrangeiro, que permite a detenção e a expulsão arbitrária de cidadãos com base apenas na sua origem, sem precisar passar pela justiça. Muita gente achou que era uma bravata. Ele está confirmando, não só não era, como ele confirmou perante esse público aí, incluindo o ex-presidente dos Estados Unidos, como vocês estão vendo ali, o Clinton e a Hillary aguardando para sair. Sim, ele falou isso tudo durante a campanha e o povo americano endossou com votos. Mas você está correta sobre o Trump, Sagui. Quem mentiu e continua mentindo é o teu painho. O Trump não é o Lula, que é um verdadeiro estelionatário eleitoral. É óbvio que ele vai tentar cumprir suas promessas de campanha. Se vocês chorarem um pouquinho mais alto, é capaz até que o Laranjão consiga ouvir de lá. Mas o choro mais totoso ficou para o final. Os jornalistas canhotos começaram a surtar porque Trump falou que só existe homem e mulher e que as pessoas serão julgadas pela sua capacidade e caráter e não pela cor da pele ou sexualidade. Bom, nós podemos resumir os discursos do Trump nesse dia de posse basicamente com a ideia de que ele apresentou um cenário em que os Estados Unidos estão em declínio e que ele, Donald Trump, é o líder político que vai restaurar a grandeza perdida dos Estados Unidos por meio de um retorno a valores tradicionais e de uma política externa mais dura, né, mais agressiva com os adversários americanos. Nesse primeiro conjunto de decretos, o que tem me chamado a atenção, por essas notícias iniciais, né, é a questão da imigração, que foi um dos temas centrais na campanha, mas também uma série de decisões ligadas a essa ideia da diversidade sexual, da diversidade de gênero. Também virou um assunto muito controverso na política americana, e o Trump tem se apresentado como alguém que quer reverter essas mudanças, né? Assim, voltar um modo de vida mais tradicional, talvez alguma coisa até anterior àqueles grandes movimentos sociais pela diversidade que a gente teve dos anos 60 em diante. E também algo que se destacou muito no dia de hoje, e que é alguma coisa muito incomum no discurso de posse nos presidentes americanos, que são essas ameaças muito diretas a outros países. E dois países da América Latina. Né? Quer dizer, o caso do Panamá, né? Trump volta com esse discurso de que ele quer retomar o canal do Panamá, e também essa tensão com o México, tanto pelo tema da fronteira, quanto aí até por uma questão mais simbólica, né? Mas de mudar o nome do Golfo do México para ser Golfo Americano. Isso é algo muito incomum, um confronto tão direto, tão imediato, e me leva também a questionar como é que os demais países da América Latina vão responder a isso.
Será que vai haver, por exemplo, uma solidariedade regional com o México, com o Canadá? Ou cada país latino-americano vai procurar, digamos assim, colocar a sua cabeça na areia e fingir que não é com eles, né? Porque já houve momentos em que a região como um todo conseguiu ter políticas unificadas para lidar com os Estados Unidos, mas nos últimos anos tudo ficou muito mais fragmentado, muito mais dividido em torno de direita ou esquerda. Mas a gente vai ter em maio uma cúpula importante dos países latino-americanos, da CELAC, na China. Então, se houver uma reação conjunta da América Latina a essas medidas iniciais do Trump, provavelmente será anunciada lá em Pequim. Então, olha também, né, como é que essa rivalidade dos Estados Unidos com a China tem impacto aqui na América Latina. Caraca, vocês não aprendem nunca. Ninguém liga para essa baboseira. Voltamos à biologia mais básica possível, à ciência mais básica possível. Essa é a volta do bom senso e da normalidade na maior potência mundial. E como os Estados Unidos ditam tudo culturalmente, isso vai chegar aqui. A Júlia do Alibe também estava num velório que só ela, tadinha. Ele deu várias declarações polêmicas também. Aliás, nos últimos dias vinha dando e ele repetiu algumas delas, tá? A gente separou 5 frases ditas pelo presidente americano, o novo presidente que tomou posse hoje, que chamaram a atenção. Vamos lá. Trump diz que os Estados Unidos vão restabelecer a política Fique no México, uma fala anti-imigração, pauta que teve destaque super no discurso dele, ali no juramento. Aliás, ele abre com a questão da imigração. Ele falou que vai declarar emergência nacional na fronteira ao sul do país e que toda entrada ilegal será imediatamente barrada. Bom, ele disse também que a política oficial dos Estados Unidos será de que o país terá apenas 2 gêneros, masculino e feminino, e que a sociedade será baseada no mérito. Aí, nesse ponto, ele está dizendo que ele vai acabar com as políticas afirmativas que vêm de décadas nos Estados Unidos e que serviram de inspiração para outros países, inclusive o Brasil, no que diz respeito às cotas universitárias e etc. Ele disse, pelo jeito, sinaliza que vai acabar com isso e o impacto dessa questão de gênero nos militares mesmo, militares trans, como a Candice dizia. Outra polêmica foi retomada no discurso de Trump, que é o que ele diz que vai mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América, tá? Os Estados Unidos o México já se posicionou sobre isso e ele reafirmou. Assim como reafirmou que vai retomar o controle do Canal do Panamá. Diz que a China opera na região atualmente, que os navios americanos na região estão sendo sobretaxados e sendo tratados de forma injusta. Aliás, sobre isso também informação que já vem o presidente do Panamá, Mulino, se manifestou e diz que não vai retomar o Canal do Panamá de jeito nenhum, que o Panamá continua ali na política de neutralidade justamente porque controla o canal. E, por fim, o republicano sugeriu que enviará astronautas americanos para Marte. O interessante é que no discurso que a Globo News considerou polêmico, ele só disse o óbvio. A Júlia e os esquerdistas parecem aquela tribo que passou décadas isolada e só andava plantando bananeira. E aí, quando teve contato com a civilização e viu as pessoas normais andando com o pé em pé, ficou chocada. A esquisitice e a falta de lógica da esquerda estão sendo expostas. Por isso a choradeira na Globo News. Mas pelo menos eles não choram sozinhos. A Raquel Landim, do UOL, me pareceu extremamente obcecada e chateada com o tópico da sexualidade, apesar de não entender direito como isso funciona. Depois de fazer um discurso homofóbico, Trump passa ao lado ao sair de Tim Cook, CEO da Apple. Em 2014, Tim Cook se declarou gay, um dos primeiros CEOs de grandes empresas a tomar essa atitude. Só mais um ponto que chama atenção para a conversão do Vale do Silício. Ou seja, a realidade refutou as vozes na cabeçorra comunista da Raquel. Se Trump está com um homossexual declarado, então o Trump não é homofóbico. Além do mais, Trump não fez discurso homofóbico, ele só disse que só existem homem e mulher. Eu diria que a maioria dos gays concorda com isso. Mas ela chorou mais. A partir de agora, vai ser a política dos Estados Unidos que só existem 2 gêneros, masculino e feminino. E vou reinstalar no exército
os que perderam o posto por se recusarem a tomar a vacina da Covid. De uma vez, homofobia e negacionismo científico. É justamente o contrário. Estamos diante de um discurso verdadeiramente científico. Existem 2 sexos, masculino e feminino. Ponto. Gênero não existe. É uma gambiarra inventada por ideólogos de gênero. Alguns, aliás, que gostavam demais de criancinhas, como John Money. Eles criaram uma narrativa anticientífica e autoritária. Essas falácias estão com os dias contados. Mas enfim, de quem a gente iria rir se não fossem as Raquel Landim, as Andréa Sadi, os jornalistas da Globo News? Obrigado, meus queridos. Vocês podem ter tido a pior Blue Monday das suas vidas, mas isso fez a nossa segunda-feira muito mais feliz. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.